Antes de qualquer palavra ser dita, respire fundo. Silencie o barulho ao seu redor e permita que sua alma se aquiete por um instante. Em meio às correrias do dia, às pressões da vida, aos desafios inesperados, você precisa de um refúgio. E há um lugar onde sua alma encontra descanso verdadeiro, na presença de Jesus. Não estou falando de uma religião fria ou de um ritual vazio. Estou falando de um encontro real, íntimo, com aquele que conhece cada batida do seu coração. A verdade é que você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa estar forte o tempo todo. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo para se achegar a Ele. Leve tudo a Jesus. Tudo mesmo. A confusão que você não sabe explicar, a dor que você tentou esconder, as alegrias que ninguém celebrou com você, as dúvidas que você tem medo de confessar. Ele não está esperando uma versão perfeita de você. Ele está esperando você. Parece simples. E é. Mas é poderoso. Essas palavras mudaram a minha vida. Leve tudo a Jesus. Não é apenas um conselho bonito. É um chamado divino para entregar o coração inteiro, com tudo o que há dentro dele. Porque quando eu estava em meu pior momento, quando tudo parecia escuro e sem saída, essa verdade me sustentou como uma âncora. Se você crê que Jesus é o seu refúgio em meio ao caos, comente: Amém, Senhor, Tu és meu abrigo. Algumas dores não têm nome. Alguns dias parecem longos demais. Há momentos em que a alma se cansa, o corpo pesa, e a mente se torna um campo de batalha. Talvez você já tenha tentado orar, mas as palavras travaram. Talvez você esteja lutando para entender por que certas feridas ainda estão abertas, mesmo depois de tanto tempo. Foi exatamente nesse lugar de escuridão e confusão que eu me encontrei. Tudo parecia pesado. Meu coração estava cansado. Eu me sentia afogado em perguntas sem resposta, em dores que eu nem conseguia explicar. E foi ali, no silêncio das minhas orações frustradas, que Deus começou a agir. Sabe o que Ele fez? Ele me cercou de pessoas que não tentaram me forçar a ser forte, que não me deram respostas prontas nem frases de efeito. Em vez disso, apontaram para Jesus. Não para teorias, não para explicações, apenas para Ele. E isso fez toda a diferença. Porque às vezes o que mais precisamos não é de uma resposta, é de uma presença. A presença de um Deus que não nos abandona, mesmo quando a fé parece pequena. Ele não exige clareza. Ele só quer o seu coração. Mesmo partido, mesmo em silêncio, ainda é bem-vindo. Já esteve nesse lugar silencioso da alma? Comente: Senhor, mesmo em silêncio eu te busco. Quando a vida nos fere, nossa reação natural é buscar respostas. Queremos entender o porquê. Queremos saber o que deu errado, onde Deus está e quanto tempo tudo isso vai durar. Mas há algo que precisamos aprender com urgência. Nem sempre Deus nos dará explicações, mas Ele sempre nos dará a si mesmo. Há momentos em que a dor não tem lógica, o luto não faz sentido, a perda não tem justificativa. E nesses momentos, Deus não vem com um manual, Ele vem com sua presença. Ele não nos convida a entender, mas a confiar. E é aí que muitos se perdem, tentando decifrar o mistério, em vez de descansar nos braços do Pai. Nossa necessidade de controle nos afasta da fé. Mas quando deixamos de buscar o porquê e passamos a buscar o quem, tudo muda. Porque Jesus é maior que nossas perguntas. Ele é o consolo quando a lógica falha. Ele é paz quando o mundo desaba. Você não precisa ter tudo claro. Você só precisa confiar que Deus está vendo o que você não vê, entendendo o que você não entende e trabalhando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Se você escolhe confiar mesmo sem entender, escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Jesus. Deus vê o que ninguém mais vê. Ele enxerga além do nosso sorriso forçado, além das palavras ditas para disfarçar a dor. Ele percebe cada lágrima contida, cada angústia não verbalizada, cada pensamento aflito que você tenta calar no silêncio da noite. Ele vê o que o inimigo trama em segredo. Ele vê os bastidores espirituais da sua história, que você ainda não consegue compreender. E Ele não apenas vê,
Ele age. Mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que o céu está calado, Deus está operando nos detalhes. Seu amor não depende de nossos sentimentos. Sua fidelidade não oscila com as estações da vida. Ele conhece o seu coração, os desejos, as dúvidas, as intenções. Ele conhece as batalhas que você enfrenta calado e os pesos que carrega quando ninguém está por perto. E é justamente por conhecer tudo isso que ele é o único digno de confiança plena. Nada escapa ao olhar de Deus. Nenhuma dor é pequena demais para o seu cuidado. Nenhuma lágrima passa despercebida. Quando você sentir que ninguém entende, lembre-se, Deus entende. Ele vê. Ele se importa. Ele permanece. Se você crê que Deus vê o que os outros não veem, escreva: Senhor, Tu me vês por completo. Confiar em Deus não é apenas aceitar que Ele está no controle. É descansar no fato de que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando tudo à nossa volta parece fora de lugar. A palavra nos lembra em Isaías 55, 8-9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso significa que haverá momentos em que não vamos entender o processo, nem os motivos pelos quais Deus permite certas coisas. Mas isso não é motivo para desespero. É um convite para confiar mais profundamente. Você pode não saber o porquê, mas pode saber em quem confiar. Ele vê o começo, o meio e o fim da história. Ele não está limitado pelo tempo nem pelas circunstâncias. Enquanto você enxerga uma parte, Deus já contempla o todo. Isso não é motivo para medo, mas para paz. Não é necessário entender tudo para descansar. Às vezes, a fé é simplesmente aceitar que o Pai está guiando, mesmo quando você não entende o caminho. Se você entrega o controle da sua vida a Deus, escreva com fé: Tua vontade, Senhor, e não a minha. Você já sentiu como se estivesse tentando ser forte por fora, enquanto por dentro está em pedaços? Já sorriu para os outros enquanto seu coração gritava em silêncio? Há batalhas que só Deus conhece, e é nessas horas que descobrimos o quanto precisamos dele. Deus não espera que você esteja sempre bem. Ele não exige que você entenda tudo ou que esconda suas fraquezas. Ele não se assusta com suas lágrimas, nem se afasta diante das suas dúvidas. Pelo contrário, é justamente na dor que ele mais se aproxima. A palavra diz que ele recolhe cada lágrima, Salmo 56, 8, e que está perto dos que têm o coração quebrantado, Salmo 34, 18. Isso significa que seu sofrimento não é em vão. Suas lágrimas são orações silenciosas que chegam ao céu. Pare de carregar sozinho aquilo que Deus quer que você entregue a Ele. Você não precisa esperar estar forte para se achegar a Jesus. Vá como você está, cansado, ferido, confuso, e Ele será o seu alívio. Jesus já sabia da sua dor antes mesmo que ela chegasse. Ele já estava lá. E Ele continua aqui agora, esperando que você traga tudo para Ele. Simples assim. Tudo. Se você reconhece que precisa de Jesus em cada fraqueza, escreva: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Quando as perguntas não têm respostas, quando o céu parece em silêncio e a alma clama por direção, ainda assim, Deus está presente. Ele pode não oferecer explicações, mas Ele sempre oferece a si mesmo. E no fim, isso é tudo que realmente precisamos. Quantas vezes tentamos decifrar o porquê das coisas? Procuramos entender o tempo de Deus, os caminhos dele, o motivo das perdas, das esperas, das portas fechadas. Mas a fé verdadeira começa quando desistimos de entender e passamos a simplesmente confiar. Você não precisa ter todas as respostas para descansar. Você só precisa de uma certeza: Jesus está com você. E a presença dele vale mais do que qualquer explicação. Lembre-se de Abraão, que subiu o monte com o filho sem entender o plano de Deus. Ou de Paulo e Silas, que cantaram na prisão, sem saber se veriam o sol novamente.
Eles não pediram lógica, pediram presença. E a presença de Deus fez toda a diferença. Talvez você esteja hoje em um lugar onde nada parece fazer sentido. Se for esse o caso, não fuja de Deus. Corra para Ele. Porque mesmo quando as respostas faltam, a graça permanece. Se você escolhe confiar mesmo sem entender, escreva com fé. Eu confio em Ti, Senhor, mesmo sem respostas. Quando você não sabe mais o que dizer, quando as palavras se esgotam e tudo o que resta é um coração cansado, ainda assim, ore. Porque a oração não depende da sua eloquência, mas da sua entrega. Jesus não está à procura de discursos perfeitos. Ele quer corações sinceros. Não importa se a sua oração é um sussurro, um choro ou até mesmo o silêncio. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que até no seu silêncio mais dolorido, Deus está ouvindo. Há poder em simplesmente se colocar diante de Deus, mesmo sem saber o que pedir. A fé não é medida pelas palavras que você consegue falar, mas pela confiança que você deposita naquele que tudo pode fazer. Traga seus fardos, traga seus medos, traga aquilo que você nem consegue explicar. Apenas venha, porque Ele já conhece, Ele já entende, e mais do que isso, Ele se importa. Quando você dobra os joelhos em rendição, o céu se move em sua direção. Mesmo que você não sinta, mesmo que não veja de imediato, a resposta já está a caminho, moldada pela sabedoria perfeita de Deus. Se você crê que Deus entende até o que você não consegue explicar, declare: Tu me conheces, Senhor, e isso me basta. Às vezes, a espera parece longa demais. A ansiedade tenta roubar a paz, e a dúvida quer tomar o lugar da fé. Mas é justamente nesses momentos que somos convidados a descansar no Senhor e renovar nossas forças. A paciência não é apenas esperar, é confiar ativamente. Confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê, que Ele está preparando algo melhor, mesmo quando tudo parece desmoronar. Lembre-se do Salmo 40:1-3. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do poço da destruição, do barro lamacento. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Essa promessa é para você hoje. Deus ouve seu clamor. Ele está pronto para levantar você e dar firmeza aos seus passos. Não importa o tamanho do poço onde você está, o socorro está a caminho. Mantenha os olhos fixos em Jesus, a fonte de toda esperança. A luta pode ser intensa, mas a vitória já foi conquistada por Ele na cruz. Você não está sozinho. Se você quer renovar sua esperança e paciência hoje, escreva com fé: Senhor, fortalece minha espera e renova minha fé. Chegamos ao fim desta oração. Mas o convite para confiar em Jesus é para a vida toda. Ele é a nossa rocha firme, o refúgio seguro em tempos de tempestade. Lembre-se das palavras de Romanos 8:31-34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo Jesus, que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Isso significa que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Mesmo quando o caminho parecer escuro, quando as dúvidas surgirem e o medo bater a porta, saiba que Jesus está intercedendo por você. Ele carrega suas dores e seus anseios e nos convida a descansar em sua presença. Entregue a Ele suas preocupações, seus planos, seu passado e seu futuro. Confie que Ele está escrevendo uma história de vitória e esperança para a sua vida, muito maior do que você pode imaginar. Agora, diante deste momento de entrega, declare com toda a sua alma: Jesus, eu confio em Ti, hoje e sempre. És suficiente para mim. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, fortalecendo sua fé e renovando sua esperança a cada dia.